Hello, investidores! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da reserva de emergência, quanto ter e onde investir. Afinal, é claro que você não vai deixar esse dinheiro parado na conta e muito menos na poupança. Eu sei que quando vira uma chavinha na mente e você começa a entender a importância de cuidar bem do seu dinheiro, uma das primeiras dúvidas que surgem é: tá, todo mundo fala sobre essa tal da reserva de emergência, mas quanto é que eu preciso ter nessa reserva e onde é que eu vou aplicar esse dinheiro para que ele fique seguro, protegido, mas ao mesmo tempo rendendo? Eu vou responder essas dúvidas, mas antes a gente precisa relembrar o conceito da reserva de emergência, para que ela serve e também por que é fundamental não pular essa etapa dentro da construção do seu patrimônio e da sua carteira de investimento. A reserva de emergência, como o próprio nome sugere, é um dinheiro reservado para te proteger contra os imprevistos. E tudo aquilo que você consegue se planejar antecipadamente não é um imprevisto. Eu tô reforçando isso porque eu vejo que muita gente usa parte dessa reserva de emergência com coisas das quais você sabe que todo ano você vai ter que pagar. Então, por exemplo, um IPVA, um IPTU, datas comemorativas como Natal, Carnaval, aniversários, Réveillon. Só que essas situações não são imprevistos, porque você já sabe que todo ano, naquela data, naquele período, você vai ter que arcar com essa despesa. Ah, mas eu não sei quanto que eu vou gastar no Réveillon. Ah, mas eu não sei ainda onde eu vou passar Natal. Tudo bem, você pode não saber exatamente, mas dá para fazer uma previsão. O que de fato então seriam imprevistos? Uma coisa da sua casa precisar de um conserto, o seu carro estragar não por falta de manutenção, porque a manutenção anual ali, ela tem que estar no seu planejamento financeiro, porque quando você compra um carro, não é só pensar na compra do carro, mas pensar também na despesa do IPVA, na despesa com a gasolina, na despesa com a manutenção. Também seria um imprevisto um acidente, um problema de saúde seu ou de um familiar, uma demissão no trabalho, ou até mesmo se você é autônomo ou trabalha por conta, é empreendedor, a gente sabe que alguns meses podem ser mais fracos e também pode te proteger contra esses meses que não vão ser tão bons assim. Perceba que são situações que podem acontecer com qualquer um a qualquer momento, só que elas podem talvez nem acontecer. E se vierem a acontecer, você não tem como prever, não existe uma data específica. Então é importante você colocar na sua cabeça que essa reserva de emergência, ela só pode ser mexida para casos realmente importantes. Eu vejo direto aqueles memes falando: nossa, mas como é que eu vou guardar uma reserva de emergência se a minha vida é uma eterna emergência? E de fato, se você não tem planejamento financeiro, a sua vida vai ser só feita de emergências. Porque, para quem não se planeja, qualquer coisa é imprevisto. E se você considera tudo como imprevisto, realmente vai ser difícil finalizar essa reserva de emergência. Porque você vai estar sempre desfalcando ela com coisas que não são tão importantes. E por que é tão importante construir ao menos parte dessa reserva antes de começar a diversificar os seus investimentos? Porque antes de pensar no futuro, a gente precisa garantir o nosso presente. Se acontecesse uma coisa hoje, seria essa reserva que te ajudaria. Não adianta querer começar a investir, a diversificar seus investimentos, colocar seu dinheiro em ativos mais arriscados, pensando em um potencial maior de ganho, se você não consegue se proteger dos momentos de crise. Então imagine que você pegou todo o seu dinheiro e decidiu colocar na bolsa de valores. E daí, passou um tempinho e surgiu um imprevisto. O que você vai ter que fazer? Tirar o dinheiro da bolsa com urgência. Só que a bolsa é um mercado. E assim como na vida, quem tem pressa não consegue aproveitar as melhores oportunidades. Fazendo uma analogia boba só para você entender. Você tem duas opções para chegar no aeroporto. Uma é um ônibus que vai te custar R$2, outra é um Uber que vai te custar 100. Só que o ônibus vai demorar 1 hora para chegar.
e o Uber te levaria em 15 minutos. Se você está com pressa, se seu tempo está contado, se você está com urgência, você não tem opção. Por mais que o ônibus seja mais barato, você não pode esperar esse tempo. Então, você vai ter que pagar o preço da pressa. Quase um trava-língua aqui. Na bolsa é parecido. Se você tem pressa, urgência para vender, você vai ter que aceitar o preço que estão pagando naquele momento, que pode ser mais barato ou mais caro do que aquilo que você pagou para comprar. Entendido por que não dá para pular essa etapa? Então agora nós vamos falar o quanto você precisa ter nessa reserva. Mas antes, se você quer receber a notificação dos meus próximos vídeos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e o like pode deixar para o final se você realmente curtiu o conteúdo. Então, quanto é que eu preciso ter na reserva? Você vai ouvir dizer que é entre 3 a 12 meses do seu custo de vida. Mas de 3 para 12 existe uma diferença bem grande. Então, onde é que você se encaixa nessa história? Você tem que pensar da seguinte forma: qual é o risco de acontecerem imprevistos na minha vida na atual situação? Ele é baixo, ele é médio ou ele é alto? Vamos supor uma pessoa que tem um salário variável, tem uma família para cuidar, tem um veículo, não tem plano de saúde. Todas essas situações agregam mais risco à vida de uma pessoa. É diferente, por exemplo, se você tem uma remuneração fixa, tem um plano de saúde, mora com seus pais, não tem um veículo, não tem dependentes. Fato é, todo mundo corre riscos, em menor ou maior grau. Não significa porque você não costuma ficar doente ou não tem problemas crônicos que isso não possa vir a acontecer. Não significa que só porque você tem uma remuneração fixa na CLT que você não possa ser demitido. E também não significa que só porque você é concursado que outros imprevistos não possam acontecer na sua vida. A diferença está na probabilidade. Quanto maior essa probabilidade, maior a necessidade de ter uma reserva mais robusta. Em uma média, a gente fala que 6 meses do seu custo de vida na reserva é um valor legal. E por que a gente fala da reserva em meses e não em valores? Porque pensando em um cenário extremo onde você ficasse sem renda vinda do seu trabalho durante algum tempo, a gente precisa entender quantos meses essa sua reserva cobriria os seus gastos. Então, quando a gente diz ter 6 meses na reserva de emergência, estamos querendo dizer que é ter 6 vezes o seu custo de vida médio mensal. Então, vamos supor, se seu custo de vida médio mensal é de R$3.000 e você tem um risco intermediário aí para imprevistos, que é o caso da maioria das pessoas, você poderia calcular a sua reserva multiplicando esses 3.000 por 6 meses, o que daria uma reserva de R$18.000. Se você quiser ser mais pé no chão e ter ainda mais garantia e segurança, você poderia multiplicar esses 3.000 por 12 meses e ter 36.000 na reserva, por exemplo. E daí surge uma dúvida frequente. Na hora de calcular esse custo médio mensal, eu considero todos os meus gastos ou apenas o essencial? Se você for pensar no conceito que eu falei, de que no caso de você ficar sem uma renda, essa reserva deveria cobrir tantos meses do seu custo de vida? Imagina-se, ou pelo menos espera-se, que se você ficasse sem renda, você daria uma freada nos seus gastos e as coisas supérfluas ficariam de lado nesse momento. Levando esse conceito em consideração, então você precisaria considerar os gastos essenciais, mas é sempre bom ter uma gordurinha a mais na reserva. A própria pandemia nos mostrou como coisas improváveis podem acontecer. Então, na dúvida, é sempre melhor ter mais na reserva do que menos. E eu diria que quanto mais apertado é o seu orçamento mensal, maior a necessidade dessa reserva ser reforçada. Porque imagine uma pessoa que consegue guardar R$200 por mês. Esse é o valor que sobra ali do orçamento dela depois de pagar tudo. E aí surge um imprevisto. Muito provavelmente esse imprevisto não vai conseguir ser pago apenas com esses R$200, apenas com a sobra mensal. Agora, se uma pessoa consegue guardar 10.000, por exemplo, se esse mesmo imprevisto surgir, talvez nem seja necessário mexer na reserva. Apenas naquele mês a pessoa vai conseguir investir menos.
imprevistos. Mas ainda assim o imprevisto vai conseguir encaixar dentro do orçamento mensal sem precisar desfalcar a reserva. Ou seja, quanto mais flexibilidade você tem no seu orçamento, mais fácil é de encaixar esses imprevistos no seu mês e não precisar da reserva. Portanto, para um orçamento mais apertado, a reserva é ainda mais fundamental. Mas Bianca, então só quando eu completar a minha reserva inteirinha é que eu vou poder começar a diversificar meus investimentos? Não. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. A partir do momento que você consegue ali acumular 3 meses do seu custo de vida na reserva de emergência, eu já considero um momento ideal para você começar a investir, a diversificar e a construir a sua carteira de investimento. Porque existe um custo de oportunidade e aprendizado muito grande ao esperar muito tempo para começar. Supondo que uma pessoa consegue separar 10% do salário dela e ela quer juntar 6 meses do custo de vida dela nessa reserva de emergência. Ela demoraria, então, em torno de 5 anos para completar essa reserva. Em 5 anos, olha quanta coisa você não poderia ter aprendido na prática investindo e, além disso, quantas oportunidades de investimento não ficaram para trás. Claro que há casos e casos, mas de uma maneira generalizada, eu costumo dizer que a partir dos 3 meses ali na sua reserva já é um bom momento para dar esse próximo passo. E por fim, aonde aplicar esse dinheiro? A reserva tem uma única e importante função, que é te proteger contra imprevistos. Então, o primeiro critério fundamental para a aplicação da reserva de emergência é ter segurança. E como estamos falando de imprevistos, eles podem acontecer a qualquer momento. Então, essa aplicação precisa ter liquidez, ou seja, você precisa conseguir resgatar esse dinheiro com rapidez. Nós temos a tríade dos investimentos, que é composta por risco, liquidez e rentabilidade. Seria ótimo termos investimentos que pegam o melhor dos 3 mundos, que tem uma altíssima liquidez, uma altíssima rentabilidade e uma altíssima segurança. Mas isso não existe e você vai precisar abrir mão um pouco em algum ponto. No caso da reserva, o ponto menos importante, menos relevante é a rentabilidade. Porque nós falamos que a segurança é fundamental e a liquidez também é fundamental. Então, a rentabilidade, ela vai servir apenas como critério de desempate. Por exemplo, entre investir em uma poupança do banco X e o CDB de liquidez diária desse mesmo banco, o risco e a liquidez vai ser a mesma. Só que a rentabilidade, muito provavelmente, do CDB vai ser bem maior. Dito isso, quais são as 2 aplicações mais simples, seguras e com liquidez? Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária de bons bancos. Nos investimentos de renda fixa, de uma maneira geral, você está emprestando o seu dinheiro para alguém e, em troca, esse alguém te paga os juros como forma de bonificação. No Tesouro Selic, você estaria emprestando dinheiro para o governo e, em teoria, essa é a aplicação mais segura que nós temos, mais até do que a queridinha poupança. Ao solicitar o resgate, vai cair esse dinheiro na sua conta e estar disponível para uso em até um dia útil. E se você solicitar até as 13 horas de um dia útil, cai ainda no mesmo dia. Nos CDBs, você estará emprestando dinheiro para o banco emissor do CDB e tem a garantia do FGC. Atenção, porque não é qualquer CDB, ele tem que ter liquidez diária, para que o prazo máximo de resgate seja de um dia útil também. Se você quer que eu te acompanhe nessa jornada para que você se sinta seguro em começar a investir, ou se você ainda precisa de ajuda para melhorar o seu planejamento financeiro e começar a construir a sua reserva, já me segue lá no Instagram, @BiancaNasFinanças. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Me chama no direct e eu te explico como que funciona a minha mentoria. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, comenta aqui o que achou e também deixa a sua sugestão de tema para os próximos vídeos. É isso e até mais!